O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Estamos de volta com o programa Conexões pela Rádio FMG Educativa. E lembrando que o Conexões é ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. E o que nós temos hoje, Lolis? Então, vamos falar hoje sobre jornalismo científico. Pois é, essa palavra, essa expressão é uma expressão curiosa, né? Sim. Será que existem tipos diferentes de jornalismo? Será que a ciência, ela puxa um jornalismo diferenciado mesmo? Ou os princípios são os mesmos? Não é? Vamos, puxa daí, Lolis. Então, jornalismo científico e produção de material didático e paradidático para a popularização da ciência são alguns dos temas abordados no ciclo de palestras Conversa Vai, Ciência Vem. Esse ciclo é realizado semestralmente pela Coordenadoria de Comunicação Científica aqui do Centro de Comunicação da UFMG e reúne profissionais especialistas para uma série de debates. E o repórter da revista Piauí, Bernardo Esteves, abre o ciclo da palestra hoje com o tema Desafios da Cobertura da Ciência no Século XXI. E ele está aqui na Rádio UFMG Educativa para conversar com a gente. Isso, vamos lá então. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Bom dia, Elias. Como vai? Tudo ótimo. Tudo bom, obrigado pela presença, viu, Bernardo? Você é daqui de Belo Horizonte, você estava comentando comigo, né? Exatamente. Conta um pouco dessa sua história. Você fez jornalismo aqui na UFMG, como é que foi? Fiz jornalismo aqui, fui faficheiro, me formei de 99. Bem-vindo de volta. Pois é uma alegria grande estar aqui na minha alma mater, né? Se você estivesse aqui estudando, você estava na manifestação ontem. Certamente. Legal. Bernardo, e aí, você foi parar na Piauí como? Como é que foi o seu trajeto aí? Então, enquanto eu ainda estudava aqui na UFMG, naquela época havia no campus, no prédio do ICB, funcionava uma sucursal da revista Ciência Hoje, cuja sede fica lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a estagiar lá, comecei a escrever textos para a revista impressa, e fiz isso durante os 2 últimos anos da graduação. E logo no ano seguinte, no mês de maio, eu fui chamado pela revista para tocar o site deles. Que ótimo, hein? No momento em que Nossa. Enfim, o pessoal estava começando a publicar coisa diariamente, firmaram uma parceria com a UOL, precisavam de alguém para tocar o site. Se lembraram de mim. Sim. Me mudei para o Rio. Que e ótimo. lá estou desde então. Fiquei na Ciência Hoje até 2009 exatamente. Perdão, 2010. Tá. E ali fui convidado para a revista Piauí, onde tem escrito sobre ciência, mas não só, numa perspectiva mais ampla, né? Na Ciência Hoje eu escrevia para quem já estava interessado por ciência de antemão, né? Agora eu tenho um pouco o desafio também de falar sobre isso para quem comprou revista para ler perfis políticos, matérias de economia, etc. Tá bom. Uhum. Vamos falar um pouquinho do jornalismo científico, Isso. Bernardo. Vamos falar um pouco dos desafios, né, no que diz respeito à cobertura jornalística de ciência hoje no Brasil. Então, o que tem de muito interessante acontecendo hoje no panorama da ciência é que a gente tem modelos que estavam consolidados há muito tempo, especialmente da publicação científica, da submissão de artigos e revisão pelos pares e publicação finalmente, que estão mudando. É um modelo que está aí há mais de um século, uma coisa de 2 séculos, e hoje, com as ferramentas da internet, blogs, Twitter, etc., esse processo está ficando mais transparente, está ficando mais aberto, né? É um processo que acontecia a portas fechadas e o fato disso está vindo à tona, isso mostra um pouco as entranhas, sem nenhum sentido pejorativo, né? Assim, mostra um pouco os mecanismos, né? Assim, abre um pouco a caixa preta da ciência. E isso, para quem está cobrindo isso, é interessante poder ver esses mecanismos que geralmente ficam de fora, ficam escondidos dos olhos do leitor, do espectador. Bernardo, tem uma coisa que é o seguinte: quando a gente fala em jornalismo científico, é uma discussão que a gente tem muito aqui nas mídias da UFMG, porque nós somos mídias ligadas a uma universidade, né? Como conseguir trabalhar com a questão do contraponto, que é um dos princípios básicos do jornalismo, né? O jornalismo tem a manifestação, aconteceu em Belo Horizonte e tal, né? Houve a polícia, houve os manifestantes e tal, isso aqui. Na questão do jornalismo, né? Da ciência, né? Você tem às vezes esse texto muito fechado, hermético, que passou por vários professores, orientadores, seminários. É possível o jornalista se arriscar, porque isso é um risco, né? Procurar um contraponto, como é que é isso aí? Não só é possível, como é desejável. Pois é. E falta isso no jornalismo. Justamente porque muitas vezes a gente está lidando com conceitos muito complexos. Isso. Enfim, é um universo conceitual que muitas vezes o repórter não tem familiaridade, não se sente à vontade para trafegar por ali, né? Mas eu sinto que, diferentemente de outras áreas do jornalismo,
Sim. A nós todos, né, me incluo nisso, assim, uma prática mais crítica. Tá. Né? Bernardo, vou te pedir para mudar de microfone. Isso, obrigado. Só muda de microfone, que parece que deu um probleminha nesse aqui. Isso, a gente está conversando com o Bernardo Esteves. Acho que agora chegou, Bernardo. Agora vocês me ouvem? Nós vamos ficar meio de lado aqui, mas não tem problema não. Sem problema, sem problema. Mas vamos lá, a gente está falando do contraponto. É desejável, mas é difícil, né, na ciência? Isso, eu estava dizendo, falta um pouco ao conjunto dos jornalistas que cobrem ciência, eu me incluo nisso, um espírito crítico, quer dizer, cobrir ciência de um modo crítico, da mesma maneira que a gente vê análises críticas do que acontece no mundo da política, no mundo da economia. Se você deixar... a gente sai divulgando a pesquisa, não é? Isso, os jornalistas acabam servindo como papagaios dos cientistas, enfim, e é sempre desejável, como você falou, acho que você tocou um ponto importantíssimo, né? Você buscar um contraponto, buscar um ponto de vista crítico, que deve ser feito ouvindo não só cientistas independentes, vamos dizer, se você está escrevendo sobre um estudo, Isso. É recomendável você ouvir cientistas que trabalhem naquela área, mas que não estejam ligados naquele estudo, mas não só. Acho que é recomendável ouvir também outros setores da sociedade. Ah, legal isso que você está falando. Aquilo... Tá. Obviamente, a gente está falando aqui do mundo ideal, isso no dia a dia das redações, sobretudo... quem está fazendo o jornal diário, revista impressa semanal. Eu tenho a sorte de trabalhar numa revista mensal, então a gente tem um pouco mais de tempo para poder refletir, depurar. Mas ali no dia a dia das redações é muito fácil que essa receita se perca, você com prazo, o editor no pescoço, etc. Então as críticas ao jornalismo muitas vezes esquecem um pouco desse tipo de circunstâncias bem concretas que determinam, né, no final das contas, a produção. Mas, e agora uma coisa que eu acho que vale a pena acrescentar falando disso, Elias, esse contraponto, ele deve ser buscado, mas sem cair em armadilhas do tipo fazer matéria de outro lado, quando nem sempre a gente forçar tem um embate de dois lados. Por exemplo, a gente tem aí essa questão da mudança climática, em que a gente tem um consenso muito forte dos cientistas. Recentemente a gente teve um artigo mostrando que dentre os cientistas do clima que estão publicando ativamente na área, 97% fecham com a visão de que o aquecimento global é causado pelas emissões de gases de efeito estufa motivadas pela ação humana. Aí né? não tem jeito, né, Bernardo? Pois mas ainda existem certos setores da sociedade quem defenda que não, são causas naturais. Sim, sim. Enfim, a atividade solar. E aí você procura fora da ciência, né? Pois cria-se uma polêmica que no ambiente científico não existe, né? E aí você pode muito facilmente forjar. Ou então, como já se viu por aí, sei lá, capas de revista dizendo o HIV causa mesmo a AIDS, né? Assim, quando no fundo você tem, quem discorda disso é traço no panorama científico, né? Sim, sim. Na comunidade. E aí o jornalista é meio treinado a oferecer o outro lado, mas eu acho que a gente tem que ser críticos para saber identificar o peso de cada lado e o que é de fato uma controvérsia, o que está em jogo, enfim. Legal. A gente, por exemplo, né, tem uma questão, Loli está aqui, a gente conversava muito assim, às vezes sai pesquisa assim, o café faz bem, depois você pesquisa, o café faz mal. Não é? Chocolate faz bem, chocolate faz mal. Ovo faz bem, ovo faz bem, ovo faz mal. Como é que você lida com essas coisas assim? E são pesquisas, né, de grupos diferentes, renomados. Claro, né? Ajuda muito você ter um panorama do que foi feito antes, mas realmente, sobretudo esses exemplos que você deu, são os clássicos, café, chocolate. A quem interessa essa pesquisa? Porque tem isso também, exatamente, né? Ajuda, por exemplo, recentemente a gente teve um estudo dizendo que chocolate não engorda tanto assim, ou não é tão complicado. Isso, foi na Páscoa do ano passado. Pois nem todo mundo foi buscar quem eram os financiadores do estudo. Você tinha a indústria, né? Legal isso que você está falando, viu, Bernardo? Então são elementos assim que transbordam o discurso unicamente dos artigos científicos e que, enfim, vale a pena. Tem uma certa pureza no cientista que, o cientista é um ser humano também, claro. Né? Ele divide verbas, ele compete com verbas, né? Exatamente. Então, mas a ciência falou, o cientista falou, calma, né? Vamos com calma também aí, né? A ciência já fez muita coisa que a gente se arrependeu e está se arrependendo hoje, né? Claro. E é sempre prudente e desejável buscar o que está por trás dessa... Quando a ciência falou, abre aspas, vamos tentar ver, né, o que estava acontecendo, quem estava dando dinheiro para o cara, quem estava, né, enfim, quem eram os concorrentes dele, né, enfim. Acho que isso tudo são questões que a gente deve levar em conta ao tentar fazer a cobertura desse tipo de questão.
Então, uma vez a Tassiana Arce, que foi coordenadora aqui do jornalismo da Rádio FMG Educativa, que eu lembro que ela disse que, e ela também trabalhou no estado de Minas, né, durante muitos anos, que o jornalismo brasileiro ele é muito refém das agências de notícias, assim, para falar de divulgação científica. E é isso mesmo, Bernardo? Como é que é? Depende muito, aí a gente teria que estabelecer categorias, né? Claro que os veículos maiores, de maior alcance, tem equipes que, enfim, podem correr atrás de notícias e tal. Agora, independente de sermos ou não reféns das agências, eu acho que existe um viés muito grande, uma determinação muito grande. Somos reféns, talvez, nem tanto das agências, pelo menos aqueles que os veículos que têm equipes maiores correm o risco de depender muito dos grandes periódicos, das grandes revistas científicas. Tá. Então, por exemplo, você tem a Nature, que é uma revista britânica, sai na quinta-feira. A Science, uma revista americana, sai na sexta-feira. Se você comparar manchetes da seção de ciência de jornais do mundo inteiro, você muito provavelmente vai achar o mesmo estudo coberto por todos esses jornais, porque eles têm esses jornais, eu digo, esses periódicos, né, essas revistas, esses journals, né, como eles chamam. Esses periódicos têm uma máquina de comunicação muito eficaz e que facilita muito a vida do jornalista. Então, eles distribuem os estudos que vão ser divulgados com uma semana de antecedência, de maneira que você possa se preparar, etc. Isso, óbvio que tem um lado bom e prático, que você pode ler, refletir com calma, buscar uma segunda voz, etc. Mas, na prática, você acaba comendo na mão dos periódicos. Então, assim, a gente tem que saber buscar notícia em outras fontes, não ficar se pautando apenas. Claro, são periódicos extremamente importantes, estão dois dentre os mais de maior impacto no panorama científico. Mas, enfim, o que está acontecendo de relevante na ciência não se limita a eles. Então, a facilidade que você pode vir a ter para cobrir o que está saindo ali não deve te impedir de buscar notícias em outras fontes, né? Então, eu diria que a gente, enfim, existe, no geral, no jornalismo científico, uma tendência mais a ficar refém desse tipo de máquina de comunicação dos grandes periódicos do que propriamente das agências. Mas os veículos menores, sim, acabam com esse risco também. Tá bom, são 10 horas e 42 minutos, nós estamos conversando ao vivo aqui dentro do programa Conexões com o repórter da revista Piauí, o Bernardo Esteves, que está sendo convidado para participar, né, do ciclo de palestras, que tem um nome ótimo, né? Conversa vai, ciência vem, né? E pode ser conversa vem, ciência vai, e por aí vamos. Bernardo, é possível a gente ver um crescimento da produção científica, né, no Brasil nos últimos anos? É possível ver isso também para o seu lado? Isso reflete no seu lado? As pautas aumentaram? De certa maneira, sim. E se você for ver, se a gente considerar um período de tempo maior, né, especificamente agora, a gente está vivendo no jornalismo brasileiro um começo de crise, aí, talvez, vagas sendo cortadas nas grandes redações. Então, o que eu vou dizer pode parecer paradoxal em relação a isso, mas vamos dizer, se você considerar o que temos hoje, o que tínhamos 2, 3 anos atrás em relação ao que era 15 anos antes, a gente tem mais revistas de ciência, mais gente falando de ciência nos pequenos, grandes e médios jornais. Então, de maneira geral, e claro, o fato que tantas universidades estejam sendo criadas e tantos estudos brasileiros estejam sendo publicados nos periódicos, isso obviamente aumenta o repertório de assuntos, né, que a gente tem para tratar, eu acho. Então, essa tendência, em geral, é satisfatória, embora seja muito preocupante, muitíssimo preocupante, esse cenário mais recente. Essa crise, que a gente tem aí, exatamente, que é uma crise que foi vivida pelos jornais europeus, norte-americanos, alguns anos atrás, e que ainda não tinha chegado até nós, e pelo visto chegou. Vamos ver aonde vai nos levar. Rede social, no caso do seu trabalho do jornalismo científico, a rede social mudou o seu jeito de trabalhar com a ciência? Totalmente, totalmente. Estava te dizendo mais cedo que Twitter, Facebook estão sendo usados para repercutir os estudos científicos, mas não só. Hoje eu poderia me dar o luxo, se eu quisesse fazer esse experimento, de abrir mão de qualquer outra fonte de informação e ficar só no Twitter.
para me informar, para me manter atualizado Uhum. sobre ciência, porque os grandes atores são todos lá. Pesquisadores, universidades, centros de pesquisa, os periódicos científicos, as grandes revistas. Quer dizer, é claro que você acaba montando um pool diversificado de fontes, né? Você assina newsletters, você visita sites, RSS, veículos impressos mesmo, que você continua recebendo, etc. Mas eu tenho a convicção de que eu poderia abrir mão de todos esses e escolhendo os perfis certos para seguir no Twitter, eu estaria seguro, dormiria tranquilo, sem medo de estar perdendo alguma notícia que não passasse por ali. Interessante, hein? Mesmo com o Twitter sendo resumido, poucas palavras. Claro, as pessoas têm um pouco essa visão, mas se você for ver assim, os 140 caracteres podem ser 120 mais um link. E um link te abre para outra coisa. Então, assim, acaba que é o que... Mas o pesquisador tem que saber usar aqueles 140 caracteres para chamar a atenção. Claro, né? Exatamente. Manchetar, né? Quase. Isso, as pessoas todas vão aos poucos, né? E é difícil o pesquisador, não é? Porque ele está acostumado a trabalhar com outro tipo de texto. Mas isso está mudando, né? Assim, vou tentar falar um pouco disso hoje à tarde, de como os pesquisadores estão nos blogs, estão no Twitter, então assim, a gente tem arenas novas, né? A gente tem espaços novos para discussão de ciência e isso é muito salutar, eu acho. E o próprio CNPq incentivando isso também, não é? A publicação científica, a divulgação científica é uma aba hoje importante dentro do currículo Lattes, né? Pois é, eu acho que é uma mudança, um começo de mudança, né? Assim, no cenário institucional, que é bem-vindo. Eu acho que poderia ser mais intenso ainda, né? Mas eu acho que a máquina começou a andar, para num cenário em que antes disso você não tinha, você tinha muito pouco. Eu acho que é muito bem-vinda esse movimento do Não tínhamos uma rádio aqui na UFMG, né? Hoje você está aqui, né? Eu também, que na época que estudei aqui, era um grande desejo, né? Exatamente, uma luta antiga. Então a universidade se interessou por essa rádio, não é à toa, né? Pelo rádio, pela TV e por aí vai. Exatamente, excelente. Tá bom. Lolis, eu queria saber dele a repercussão da manifestação. Será que nós estamos fazendo muito auê aqui, hein? Vamos lá. Como é que é, Bernardo? Você como jornalista, você estava aqui ontem, né? Estava aqui ontem, com certeza. Não estive nas áreas em que houve os protestos, mas eu estava na rua com amigos e dava para sentir que tinha uma coisa no ar, as televisões todas ligadas naquilo, de repente passavam policiais, batedores, sirenes, dando aquele clima de tensão no ar, só se falava disso nas mesas de bar. Realmente você sentia que tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que o momento é grave, fico muito numa expectativa muito grande de ver o que vai sair desses movimentos e fico satisfeito de ver que o pessoal está indo à rua, né? E está levantando suas bandeiras. Ontem no Rio de Janeiro nem jogo tinha, né? Pois é. Você viu que a questão não é somente a Copa ou a tarifa do ônibus, né? Não, pois é, exatamente. E aí vira o Blatter e fala, vocês estão se aproveitando da Copa das Confederações para fazer, mas é justamente isso. Legal, né? O seu evento é importante, então, meu filho. É o que o pessoal fala, né? Poxa, então seu filho vai ficar doente, leva ele para o estádio. Exato. Quer dizer que a Copa chama atenção. Sim, com certeza. É precisamente isso, ele não errou no diagnóstico, não é um oportunismo, pelo contrário, é um senso muito agudo de oportunidade, exatamente. Tá bom. Bernardo, seja muito bem-vindo, né? O papo tá ótimo, mas ele continua, né, Loris, mais tarde, isso, né? Com certeza. Tá bom, muito obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom? Imagina, obrigado a você, Elias, pela oportunidade. Tá, João, grande abraço. Então, né, a gente conversou com o jornalista da revista Piauí, Bernardo Esteves, a gente falou sobre a situação de jornalismo científico no Brasil e também um pouco aí dos seus desafios. Tema que será abordado no ciclo de palestras da UFMG, Conversa Vai, Ciência Vem, que estreia hoje com a palestra Desafios da Cobertura da Ciência no Século XXI, apresentado pelo próprio Bernardo Esteves. E o ciclo será realizado às 14h no auditório da reitoria da UFMG aqui no Campus Pampulha. Então agora aí, 10:11, ainda dá tempo de vir para cá, né? No Campus Pampulha, Avenida Antônio Carlos 6627. Isso. Hoje tem ônibus, está tudo tranquilo. Mais informações, www.ufmg.br. E é interessante, né, Loris? É importante as pessoas entrarem na universidade, sentirem a universidade, né? Abrir os muros mesmo da universidade. E como a gente tem uma vantagem, não é? Por quê? Porque nós vamos estar recebendo um jornalista, como você acabou de ouvir, conversou com a gente. E a missão, né, da comunicação, o Bernardo Esteves tem essa missão, é o quê? É tentar trabalhar com a ciência, né, numa linguagem que a gente, né, que todos nós possamos dialogar, que a gente possa entender um pouco mais, não é? Né? Não vamos deixar de ter o rigor da ciência, não é isso. Mas como trabalhar essa linguagem? Então,
isso interessa a todos. E eu lembro da Luísa Lages, né, que a pesquisa dela é sobre a ciência hoje para crianças, para crianças. O jornalismo científico para crianças. E que é polêmico, esse assunto é polêmico. Tem gente que torce o nariz para isso, diz, olha, isso não é ciência, não dá para trabalhar assim. E tem outras pessoas que defendem veementemente. Então, esse é um assunto muito bom. Então, venha participar do Conversa Vai, Ciência Vem. Hoje com 2 horas da tarde, História da Reitoria. Tá bom, ok. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.